Ô, Mauro, o Gabigol, que antes não estava sendo relacionado, vai ser relacionado agora para esse jogo do meio da semana do Flamengo do Campeonato Brasileiro. Isso tem algum simbolismo? Significa alguma coisa? Ou simplesmente ele vai ser relacionado porque é jogador do Flamengo e vão em frente? É isso que você falou. Significa que ele vai ser relacionado porque ele não deve sair no momento, né? Não há nenhuma perspectiva dele sair, ele está recebendo salário, vai fazer o quê? Vai ficar em casa, né? Não, vai ficar cantando lá, trap. Concentra o cara, bota para jogar. Vai que precisa de sujeito durante o jogo, né? De alguma maneira, né? Se bem que ele não tem ajudado em nada, né? Esse é o ponto que mais me chama a atenção nessa coragem do Palmeiras. Não acredito no Dudu porque estava lesionado. E o Gabriel? O Dudu não joga bem há algum tempo porque estava machucado. O Gabriel está saudável e não consegue jogar. Não sei se o pessoal assiste o jogo do Flamengo, se assistiu com atenção, se analisaram profundamente. Sabe, o que me passa a sensação é assim, alguns acham que o Abel Ferreira é mágico, né? Mas o Atuesta não jogou com ele, o Tabata não jogou com ele, mas o Gabigol é diferente. É diferente de quê? É um jogador de futebol. Vai jogar bem? Vai comer a bola? Há 20 meses esse cara não consegue jogar futebol. É corajoso esse ato palmeirense aí, essa tentativa. E essa questão financeira também é importante, porque além do aspecto do peso, porque assim, faz um contrato de 4 anos pagando a ele que custa mais ou menos o Dudu, um papo aí de 20 e poucos, 22 milhões, 21 milhões de euros em 4 anos. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Ah, vai no fluxo, sim, mas é bastante grana. Não estou dizendo que não pode pagar, é um investimento pesado. E um outro aspecto, como se sente o elenco sabendo que chega um cara ganhando mais do que quase todo mundo, exceto um atleta, que ele ganha igual o Dudu. Né? O Dudu é o maior salário. O Dudu tem história no clube. O Gabriel não, e ele está em baixa. É diferente do cara que é contratado, que você fala, cara, esse cara veio ganhando muito, mas ele decide muitos jogos e tudo. Ele não tem decidido nada. Pode voltar a decidir. Mas é uma tentativa que ninguém tem certeza de nada. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ele não fica no Flamengo, certamente, por quê? Por conta do que ele aprontou, as bobagens que fez. Entre elas, vestir a camisa do Corinthians, que é outro ponto também que, na relação com a torcida do seu provável novo clube, não pode ser ignorado. Né? Isso não vai ser lembrado se ele for muito bem, fizer gols, fizer ótimas partidas. Vai ser esquecido. Essa mancha, digamos assim, né, vai ser apagada. Mas se porventura ele for mal, não vai faltar gente dizendo: esse cara ainda por cima é corintiano, vestiu a camisa, ficou elogiando a torcida dos caras. Ele foi lá naquele podcast e falou aquelas coisas todas sobre o Corinthians e sua torcida. Então, de fato, é uma contratação ousada, bem ousada essa do Palmeiras, bem diferente do padrão daquilo que o clube costuma fazer no mercado nesses últimos anos, pelo menos. Muito ousada. Eu É, acho que é a mais ousada desde o Dudu, que teve uma fase boa no Grêmio, mas era um jogador extremamente inconstante. É só lembrar o histórico dele. Mas ele foi bem no Grêmio, estava emprestado, né? E o Palmeiras disputou lá com o Corinthians, São Paulo, contratou, e ele amadureceu muito no Palmeiras. O Dudu virou o Dudu no Palmeiras. Ele amadureceu muito. Ele é um jogador muito pavio curto, aos poucos foi passando, e tecnicamente ele melhorou, passou a fazer mais gols. Ele tinha um ou dois gols no Campeonato Brasileiro pelo Grêmio. Eu lembro que a gente, quando falava dessa negociação de Dudu com o Corinthians, São Paulo, depois veio o Palmeiras e atropelou na reta, nas emissoras de TV, você fica rodando aquela imagem em loop, era o mesmo gol quase que ele fazia, acho que contra o Criciúma. Porque ele tinha é poucos gols no verdade. Grêmio, mas ele jogou bem. Ele jogou bem. Mas no Palmeiras ele passou a fazer mais gols também. Ele cresceu no Palmeiras, ele teve um desenvolvimento. E não foi obra de um técnico, não, que ele trabalhou com vários. E de cara ele ganhou o primeiro título Copa do Brasil com o Marcelo Oliveira. O time era uma tremenda bagunça de Marcelo Oliveira, né? Ganhou ali na marra, na individualidade. Tanto que logo depois ele renova o contrato por conta do título da Copa do Brasil e ele depois ele é demitido. Né? O Palmeiras não ficou muitos meses com ele depois daquilo no ano de 2016. Então é uma contratação de fato muito ousada. E como é que reage o grupo? Né? Acho que esses detalhes também eles vão ter que avaliar bem como lidar com isso, porque é estranho, né? Você está lá e tal, de repente chega um cara como o Rafael Veiga, que tem gols decisivos em partidas históricas e importantíssimas do Palmeiras, inclusive contra o Flamengo, que ainda é o clube do Gabriel. É justo o Gabriel chegar ganhando mais que o Veiga? É uma pergunta. É uma boa Esse é um, pergunta. É uma boa pergunta. não, é- Fala, fala, fala. não, esse é um ponto que me chama muito a atenção também, de como vai ser essa relação extracampo e esse bastidor, porque a gente sabe que hoje o Abel tem um controle do grupo e ele consegue conversar com os jogadores e tal, mas é realmente uma questão que me chama muita atenção como vai ser esse desafio para o Abel, caso, né, o Palmeiras contrate mesmo o Gabigol,
de controlar esse ambiente, porque a gente sabe que isso é praticamente a chave do Palmeiras nos últimos tempos e é o que o Abel mais preza, né? Essa relação, esse ambiente, a história de todos somos um e tal. E o Gabigol, ele é um cara que pode chegar e vai balançar. Não é um cara que vai chegar e se adequar rapidamente, né? Ele pode mudar um pouco o eixo. E se ele estiver bem, ele pode ser ainda mais problema, porque a gente sabe que o cara, quando tá bem, ele vai ficar. Ele deu exemplos em todos os últimos times que ele passou que ele gosta de um pouco mais de atenção, enfim, mas se ele der a resposta técnica, tudo bem. O problema é se ele tiver nesse modo de comportamento e não der a resposta técnica. Eu acho que é um capítulo bem curioso dessa novela que a gente está vivendo. Vai ser esse capítulo lá em janeiro, caso mesmo o Gabigol se apresente ao Palmeiras, como vai ser essa relação o Abel, o Gabigol com outros jogadores. É algo bem curioso e eu concordo com o Mauro, foge um pouco do perfil do que o Palmeiras tem feito nos últimos anos de contratação. É um risco e eu estou bastante curioso. Para mim não vai ter meio termo, né, Tirone, nessa contratação. Não vai ter, o Gabigol chegou, fez uns golzinhos e foi embora, caso ele chegue no Palmeiras mesmo. Ou vai ser o estádio inteiro fazendo muque aqui assim, ou vai ser o estádio inteiro xingando o Gabigol de tudo quanto é jeito. Corintiano vai ser a coisa mais leve que os caras vão reclamar porque ele vestiu a camisa do Corinthians recentemente. Não é o jogador para ficar no meio do caminho, né? Um jogador de extremos, né? Tanto que ele jogou pra caramba, fez 2 gols em final da Libertadores e agora parece um ex-jogador em campo, ele é um jogador de muitos extremos. Tem mensagem chegando aqui da galera, o Márcio Félix fala: "O Gabriel é o Luan 2.0", e ele completa: "O Gabriel não serve para a Série B". Calma, o Márcio. E o Marcelo fala o seguinte: boa pergunta essa para o Mauro. Em que pese todos os erros do Gabigol, qual a culpa da diretoria em deixar a situação chegar nesse ponto de um ídolo sair de graça para um rival? O Flamengo tentou renovar, né? Mas não conseguiu. O Gabigol não aceitou as propostas que foram oferecidas, certo, Mauro? E a proposta inicial lá era um pouco alta demais para ele renovar. Agora está mutado, Mauro. A única maneira de você impedir que ele saia é renovando o contrato. Aí eu pergunto para o colega aí, você renovaria o contrato do Gabriel sem jogar nada? Pelo que ele queria? O Flamengo já fez uma proposta que eu acho um absurdo, ofereceram 50% de aumento e mais um ano de contrato. Ele queria o quê? 4 anos, com 50% de aumento, luvas, etc., como estava negociando no ano passado. Você faria isso? Daria para esse jogador, esse Gabriel, dos últimos 20 meses, esse aumento, esse contrato longo? Não tem jeito. O Gabriel se pagou. Ele custou 16 a 17 milhões de euros, ele se pagou. O que ele devolveu em campo, valeu o investimento, muito obrigado. Se ele tivesse hoje pendurando a chuteira, você trapper agora, não quero mais jogar bola, não renovar contrato com ninguém, chega de futebol, o saco encheu. Ele pararia de jogar e o Flamengo ia pensar, coloquei 17 milhões de euros no lixo? Não, investi muito bem, esse cara me deu retorno, inclusive de torcida e tudo, pelo carisma que ele tem com boa parte do público, tinha, né? Já nem sei mais, acho que as crianças ainda têm, com os adultos menos. Os adultos entendem melhor aquelas tolices que ele cometeu ao longo de todo esse percurso. Mas não tem jeito. Nesse ponto, acho que a diretoria cometeu um erro, que foi oferecer 50% de aumento para ele. Isso é um absurdo. Pelo que ele joga, muito obrigado, tchau. Para onde ele quer ir, é problema dele. Se ele voltar a jogar bem em outro clube, é sorte dele. Eu acho que fala-se tanto em gestão profissional, na minha cabeça, não existe gestão profissional em que você pega o jogador que está 20 meses sem jogar bem, que aprontou fora de campo várias situações chatas para o clube, como flertar com o clube adversário, vestir camisa de clube adversário, mandar beijo para técnico adversário depois de uma derrota em decisão de Copa Nacional, ser punido tolamente por conta desse episódio aí, do exame de doping, essa complicação que ele se meteu, gesticular para a torcida como devaiado depois de uma péssima partida, né? Reagir ali de uma maneira inadequada, o torcedor tinha razão, porque estava cansado de mais atuações dele. E até questões que são pessoais, mas que não podem ser ignoradas dentro da cabeça do torcedor e pessoal dentro do clube, como ser eliminado pateticamente da Copa do Brasil, da Copa Libertadores pelo Olímpia, né? E ele esteve em campo, lá no Paraguai, e não deu entrevista ao jornalista nesse dia, passou reto com seu capuzinho na cabeça, né? E dias depois ele faz uma festa de arromba. Quer dizer, tem uma questão do luto da derrota também, né? E o torcedor fala, caramba, e é uma festa de arromba que sai na mídia, essa coisa toda, quer dizer, esse cara não está ligando muito, porque estava perdendo, no dia seguinte está cuidando da festa. É problema dele? Claro que é problema dele, mas também é direito do torcedor entender que o futebol tem essas coisas. Não adianta querer, não, a vida pessoal é vida pessoal. Claro que é. Eu também lhe chamo de vida pessoal dele, se ele faz festa e tudo. Mas pense no seguinte, dentro do clube quem lida com o cara e o torcedor. Não pensa assim, gente.
Não pensa assim, pensa, pô, esse cara vai fazer uma puta festa agora, caramba. Né? E detalhe, dias depois teve uma data FIFA. Era só marcar na data FIFA. Ele marcou numa terça-feira, na quarta, o Fluminense jogou contra o Olímpia. Era para ser Fla-Flu. E não foi por incompetência dele e dos seus colegas. Isso é o do técnico da vez, que foi o Jorge Sampaoli. Então o cara tem um currículo de bobagens que ele cometeu. Aí você faz o quê? Premia ele com 4 anos e um aumento de salário significativo, que era a pretensão do atleta. Isso é profissional? Porque as pessoas falam, não, o regime tem que ser profissional. O Flamengo tem que ser, eu também acho, tem que ser, e já é profissional. A questão é a qualidade dos profissionais, porque fora o Marcos Braz, todo mundo lá é profissional. Todo mundo tem salário. Então são todos profissionais. Né? A questão é se trabalham bem esses profissionais. E se quem vem de cima, né, a mentalidade dos amadores, no caso, presidente, vice-presidente de futebol, Landinho, Braz, se é de viés profissional ou paternalista, como foi várias vezes, com vários jogadores. Dessa vez, eles estão fazendo, me parece, o certo. Demorou. Agora, o que o Gabriel vai fazer, se vai jogar bem, aí é a vida dele. Eu vou repetir aqui o que outro dia eu vi o Vene Casagrande, colega lá do SBT, escrever na rede social. Se você termina um relacionamento, terminou o relacionamento. Terminou com sua namorada, ou com seu namorado, você faz o quê? Vai passar o resto da vida pensando o que ele está fazendo? Não. Cara, acabou. Segue. Parte para outra. Ou vai ficar a vida inteira pensando naquilo que a pessoa está fazendo? Acabou o relacionamento Flamengo-Gabriel em dezembro. Se terminar realmente, como parece que vai acabar, acabou. Se ele vai arrumar outro clube, é lógico que ele vai arrumar. Seja o Palmeiras ou qualquer outro, ele vai seguir o caminho dele. E vamos embora. Como o Palmeiras fez com jogadores que não têm o mesmo peso que o Gabriel teve no Flamengo, mas saíram de uma vez só. Campeões da Libertadores. Felipe Melo, Davidson logo depois, Bigode, o goleiro Jailson, né? Quer dizer, todo mundo saiu. Todo mundo saiu. Tudo bem, não tem o tamanho do Gabriel, mas saíram. Felipe Melo levantou taças pelo Palmeiras, foi embora. Ganhou no Fluminense de novo. Alguém ficou sofrendo por isso? Não. Paciência, é a vida dele. Ele quis continuar jogando, teve sucesso na temporada passada em seu novo clube. E é assim que as coisas continuam e acontecem. Você vai ter outros jogadores jogando pelo seu time e tentando conseguir seus melhores resultados. O Danilo, para a gente fechar esse assunto, e daqui a pouco eu vou entrar numa questão do Palmeiras, do mercado do Palmeiras, enquanto o Mauro estava falando sobre as coisas que o Gabigol fez, que ele deixou de fazer, na era Abel, vou mais além, na era Leila Pereira, ou Crefisa, sei lá o quê, teve algum jogador desse jeito no Palmeiras? Você diz desse jeito, você diz o tamanho do Gabigol? Como Não, que do temperamento. Ah, eu acho que o mais próximo disso é o Dudu mesmo. O Dudu é um cara que chama a atenção, ele é centro das atenções, ele já chutou copinho de água, já ficou bravo com o técnico. Eu acho que o mais próximo que tem nesse aspecto desse temperamento é o Dudu. Claro que se a gente for voltar lá atrás, em 2015, quando chegou o Crefisa, é possível que a gente ache outros jogadores. O próprio Lucas Lima era um perfil um pouco diferente, né? Ele gostava também, ele tem esse perfil meio parça do Neymar, né? Que nem o Gabigol, mas ele não é tão. Não chama tanta atenção quanto o Gabigol, né? Ele gosta de uma festinha, gosta de um pôquer, mas não é como o Gabigol, que é um cara muito mais midiático do que o Lucas Lima, né? Se a gente for pensar, né, para comparar, eu acho que o mais próximo disso é o Dudu, que é o cara que consegue, de repente, bater de frente com o treinador se precisar. Que eu tô até pensando aqui, mas acho que só o Dudu, viu? Não sei se vocês lembram de algum outro que pode ser nesse perfil e que tenha tanta atenção, né? Porque tem outros caras que não jogam nada, que são rebeldes e tal, que acabaram saindo, que tiveram outros tipos de problema extracampo, que também já saíram. O Abel não costuma dar 3 chances, o Abel dá uma chance, na segunda ele já coloca bem próximo do olho da rua, né? Tem vários jogadores aí que foram vendidos, que a torcida do Palmeiras não entendeu e que o tempo mostrou por que eles foram vendidos, né? Então o Abel não costuma dar muita chance para esse tipo de jogador. Então, pensando aqui, essa sua pergunta, hoje você está com várias perguntas que me colocam para pensar aqui, Tiro, polêmicas. Essa é mais uma, mas eu acho que só o Dudu que é tão parecido assim com o Gabigol, e ainda assim o Dudu mudou bastante no Palmeiras, né? Como disse o Mauro no começo do programa, ele entre Dudu de 2015 e Dudu de 2024 é completamente diferente.